Ok. Eu posso até colocar um exemplo, e aí o professor Ricardo enfrenta. Antes de entrar na minha fala, é muito interessante a explicação do doutor Ivani, até porque o ato do príncipe, na sua origem, é o ato do rei, é aquele ato deliberado perante os seus súditos, e os súditos têm que ser protegidos. E aqui é uma situação de proteção em razão do estado de calamidade pública, tal como bem reconhecido pela própria medida provisória 936. Mas, no que diz respeito à MP 936 e a parte que me cabe na nossa conversa de hoje, ela é uma medida complementar trabalhista adotada. Medida complementar o quê? Já tinha vindo a MP 927, essencialmente trabalhista. No campo essencialmente trabalhista, não tínhamos tido outras medidas. Então, ela veio e instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E visava o que ele? Preservar o emprego e a renda, fazendo com que se garantisse a continuidade das atividades tanto do trabalhador quanto da empresa, almejando dessa forma diminuir o impacto social dessas medidas, aliás, do Covid-19. E essas medidas vieram com um prazo determinado. Elas poderiam ser adotadas, podem ser adotadas até 31 de dezembro de 2020. Porém, tanto a suspensão quanto a suspensão do contrato, quanto a redução de jornada e salários, com prazos específicos para cada uma delas. Então, suspensão de contrato até 60 dias, podem ser 2 períodos de 30. Redução de jornada e salários até 90 dias. O prazo está acabando. E aí? O que eu faço agora? E aí as empresas começaram num desespero, e o governo, já percebendo essa situação, veio discutindo-se o tema nas casas legislativas, e o Congresso acaba por trazer a possibilidade de ampliação desse período. Diferentemente do que se esperava, que o Congresso talvez viesse e dissesse, olha, o prazo é de tal período. Eu achei que, de forma hábil aqui, Ricardo, o Congresso disse, olha, Executivo, se você entender que deve, você pode prorrogar o prazo máximo dessas medidas. Nesse sentido, veio lá o artigo 7º, o parágrafo 3º, o 8º, o 16º, o 18º, parágrafo único, e por aí vai. São várias as menções ao longo do PL 15, já convertida a medida provisória no PL 15, no Congresso, que trazem essa possibilidade. E o porquê? Até porque o Poder Executivo, quando ele editou a MP 936, que demorou um pouco porque ele teve que ir até o Supremo pedir a autorização para que não cumprisse com a LDO, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então o Legislativo pensou, bom, eu não posso colocar uma carga para o Executivo pagar sem que haja um provisionamento. Então, Executivo, se você entender que deve, você assim o faça. Pois bem, então, agora, o que nós esperamos? Esperamos não só a sanção da lei, como um decreto presidencial que amplie o período dessas medidas. Na portaria 10486, que regulamentou a medida provisória 936, já havia uma disposição, tal como eu já enxergava que havia a possibilidade, nós enxergávamos de maneira geral, desde a medida provisória 936, em sua origem, da combinação das diferentes medidas. Nesse sentido, é o artigo 9º, inciso 9º, que diz que o tipo deve ser ali, quando do lançamento das informações no portal próprio, no BEM, no portal específico do Ministério da Economia, deve-se dizer qual é o tipo de acordo ou a combinação de ambos. Há essa previsão nas próprias informações a serem lançadas na portaria 10486. Assim como a portaria 10486 prevê a alteração de percentuais. Então, lá o inciso 11º, quando você informa ao Ministério da Economia quais são os dados do trabalhador e todos os demais que são ali elencados, há a possibilidade de informar percentuais diferentes para períodos distintos.
algo também que já me parecia possível, inclusive a portaria regulamenta que a partir do momento da sua edição pode-se estabelecer, repactuar, e aí tem um prazo para que essa repactuação passe a valer, etc. e tal. Pois bem, vem agora a MP 936 em sua redação final, após votada no Congresso, já em forma de PL de conversão, o PLC 15, e diz claramente que essa aplicação pode ser setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Até mesmo aqui, já em debates nossos, eu já defendia isso anteriormente, dizendo que nós temos que ver a empresa a partir de cima, de uma forma, numa leitura holística, geral, e a partir daí eu começo a fatiar em departamentos e vejo que tem os cenários diferentes em cada departamento, visando o quê? A preservação daqueles empregos, eu tenho que organizar a empresa de tal modo, gerir, que eu possa trabalhar com diferentes medidas para diferentes setores e até mesmo com diferentes medidas dentro do mesmo setor, desde que, evidentemente, o faça de forma isonômica. Ou seja, a isonomia consiste em tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade e os iguais de maneira igual. A MP 936, em seu artigo 12, quando trata do acordo individual, ela nada mais faz do que seguir a mesma esteira já prevista no artigo 2º da MP 927, que traz a preponderância do acordo individual sobre os instrumentos normativos legais, negociais, etc., permitindo assim a celebração do acordo individual escrito. Esse tema, já sabemos que o Supremo já enfrentou a questão, eu também já tinha me manifestado a respeito disso, que entendo aqui que se aplica o princípio da proporcionalidade visando o menor prejuízo, visando a preservação de um bem maior, que são, neste momento, os empregos. E aí a gente não está rasgando em nenhum momento, de forma alguma, o artigo 7º da Constituição, quando trata da impossibilidade da redução de jornada e salário, se não por negociação coletiva, haja vista que eu preciso ler a Constituição dentro da unidade da Constituição, de forma sistemática, não posso rasgar um pedaço, eu tenho que ler de forma a combinar valores, a ponderar valores quando em conflito, e aqui nós temos valores que envolvem uma necessidade de uma leitura em um momento de exceção, em um momento absolutamente inusitado, em que até mesmo o princípio da solidariedade, sobretudo para as pequenas empresas, nos leva à necessidade de uma leitura ágil, de uma atuação ágil, no sentido até mesmo da dificuldade da negociação coletiva se implementar dentro do tempo necessário para tanto. E aí, nesse sentido, quando se discutia ainda a votação no STF, o ministro Luiz Fux, citando Santo Agostinho, disse que, diante da necessidade da lei, deve cessar, aliás, diante da necessidade, deve cessar a letra fria da lei. E aí, salvo equívoco, Gilmar Mendes citou Conrad Hesse, que disse que a necessidade não conhece princípio. Observado, portanto, esse realismo jurídico, veio a MP 936 e estabeleceu condicionantes para a negociação individual. É como se ela trouxesse uma norma heterônoma dizendo, olha, dentro deste quadrado ou círculo, como seja, você pode negociar, porque aí haverá um mínimo de afetação daquele núcleo essencial do direito fundamental, que no caso aqui é a preservação do salário, visando a condição do mínimo existencial de cada um. Bom, vieram aquelas condições estabelecidas da onde se poderia negociar, dizendo, olha, o acordo individual pode ser feito com quem recebe até 3 salários mínimos e com quem recebe mais do que isso, desde que seja o autossuficiente. Eu não chamo de hipersuficiente, chamo de autossuficiente, aquele que recebe 2 valores do regime geral da Previdência Social e tem o curso superior. Ou para qualquer um, desde que a redução não seja superior a 25%. E disse também que, olha, você não tem direito ao benefício emergencial,
a MP 936 em sua origem não tem direito ao benefício emergencial. Os aposentados, quem está no regime geral da Previdência Social, de forma continuada, ou recebendo algum benefício, e algumas outras disposições nesse sentido. Aí veio a portaria 10486, procurando regulamentar, só que ela acabou mais do que regulamentando, talvez tenha cerceado a aplicação, proibindo o acordo individual com empregados que não tivessem o direito ao benefício emergencial. Na ocasião, eu escrevi um artigo dizendo que, na verdade, me parecia que a norma que a portaria regulamentava de forma bastante razoável, porque ela observava o princípio da proporcionalidade, porque ela buscava a preservação do mínimo existencial, dizendo, olha, se não vai receber nada de benefício emergencial, o sindicato que veja se essa condição aqui é viável ou não, se vai reduzir mais do que 25%. E aí, dentro dessa ótica que eu trago, que na minha opinião foi nesse sentido, da preservação desse mínimo existencial, veio a medida provisória 936 em sua redação final, já na forma do PL de conversão, e diz o seguinte, olha, pode firmar o acordo individual, e agora com uma modificação, inclusive, com uma modificação que daí eu deixo a pergunta ao Ricardo. A modificação que é trazida agora é uma modificação de que o acordo individual, quando se trata de uma empresa com um faturamento no ano de 2019 superior a R$ 4.800.000, ou seja, uma média de 400 mil mês, quando a empresa teve essa arrecadação, só se pode firmar o acordo individual acima de 25% de redução, quando há aqui o percebimento de um salário inferior a 2 salários mínimos, R$ 2.090. A regra anterior eram 3 salários mínimos. Agora veio uma regra de 2. Então, uma ótima pergunta é, como é que funciona aqui a aplicação? Não vou adiantar nada, vou deixar a bola quicando, vou cruzar na área para o Ricardo entrar e cabecear. Ele é craque, ele vai mandar a bola para a rede. O fato que me parece que, seja neste caso, seja quando aqui ela diz o seguinte, o PL 15, em sua redação final, diz, olha, mesmo nesta condição, pode firmar o acordo individual, desde que o valor que o trabalhador receba lá na ponta, lá no final, seja igual ao seu salário. Que valor é esse? É o valor do benefício emergencial mais o valor da ajuda compensatória, mais o valor do salário quando se trata de redução de jornada e salário, aquele salário hora. E quando ele trata do aposentado, aí ele não faz exatamente não traz exatamente a mesma disposição. Ele não fala que tem que se equiparar ao valor final do salário, mas sim ao valor do benefício emergencial a que ele faria jus com base nos valores a serem apurados, tomando por base sempre aqui o seguro-desemprego. De maneira que me parece aqui que a leitura, até mesmo quando se impõe ao empregador que teve um faturamento superior a R$ 4.800.000, é dizendo o seguinte, olha, observada a capacidade econômica aplicando o princípio da proporcionalidade, verificando a mínima afetação do mínimo existencial, me parece que é uma combinação interessante de valores na aplicação aqui do princípio da proporcionalidade. Dessa forma, eu encerro a minha exposição agradecendo muito pelo gentil convite, fruto da generosidade do Francisco. Doutor Francisco, 8 horas eu tinha agendado anteriormente uma entrevista, então eu não vou poder ficar até o final, infelizmente, mas vou ficar até onde for possível aqui. E deixo a bola cruzada na área para o Ricardo enfrentar esse ponto. Muito obrigado pelo convite.